Hoje eu vou fazer esse vídeo falando sobre como você vai reduzir as perdas dentro do seu supermercado, porque esse é um ladrãozinho de margem de lucro. E só para você ter uma noção, a Associação Brasileira de Supermercados todo ano realiza pesquisas em cima da questão de perda. E o estudo desse ano revelou que os supermercados brasileiros têm uma perda em percentual em cima do faturamento bruto de 1,79% em cima do faturamento bruto. Aí você fala, Augusto, isso não parece ser muito. Isso é simplesmente 7,6 bilhões de reais que apodrecem ou são rasgados aí dentro dos seus supermercados. Por que isso é importante você focar em reduzir as perdas? Porque só assim você vai poder realmente investir em outras coisas que vai te realmente aumentar suas vendas e você não vai sair perdendo na margem de lucro, não vai ficar perdendo dinheiro sem saber. 0,8%. Vamos dizer que você tem uma loja aí que fatura 100 mil reais, então você está perdendo praticamente 2 mil reais todo mês. E se você tem uma loja que fatura 100 mil reais, 2 mil reais faz muita diferença. Se você tem uma loja que vende 500 mil, aí você tem quase 9 mil reais de perda todo mês, se você estiver faturando 500 mil. E aí eu não vou nem continuar, dirá você que tem uma loja aí que fatura 1 milhão ou mais, você está perdendo aí mais de 20 mil, próximo a 20 mil por mês com perda. E o curioso é que os setores que tem mais perdas, na verdade não é curioso, é bem óbvio, mas a maioria dos donos de supermercados não tem noção de quanto esse setor está perdendo ou está tendo perda, que é o hortifruti. O hortifruti está disparado, o setor que mais tem perda. O hortifruti chega a quase 5,5%. O hortifruti tem uma média de perda, a média nacional de perda de 5,25%. Ou seja, se você vende 100 mil no hortifruti, você está perdendo um pouco mais de 5 mil. E aí vai outros setores, mas os setores que tem mais perda são os perecíveis. E o hortifruti disparado, o líder de perdas no setor. E só para vocês terem noção, vou contar uma história para vocês de experiência minha dentro do supermercado. Eu fui visitar um cliente e quando eu cheguei lá, 2 vezes que eu fui, tinha verdura com aparência de já murcha, quase perdendo e tal. E eu conversando com o dono, ele falou: bom, ó, você não viu a caixa que a gente tira daqui, fora aquilo que o pessoal não faz reposição, às vezes apodrece e começa a murchar já dentro do estoque antes de ir para a banca. E aí eu gostaria de falar de algumas causas. Quais são as causas? Bom, de acordo com a pesquisa, a maior motivo das perdas são quebras operacionais. O que são as quebras operacionais? No transporte, pode ser na hora que chega na tua loja, a hora de armazenar no estoque, colocar o produto e amassar, e aí depois você não poder vender, estragar, quebrar, certo? Então, quebras operacionais ligados a transporte e manuseamento. Fala a palavra aí. E a manipulação, achei a palavra, manipulação do produto dentro do estoque, até ele ir para a gôndola, e até mesmo a forma como ele é colocado na gôndola, que pode ocasionar o cliente a ter um acidente na hora de pegar aquele produto. Por exemplo, setores que às vezes é muito arriscado de quebrar. Lá no setor de enlatados, onde tem, por exemplo, azeitona naqueles potes de vidro, muitas vezes esses produtos são colocados lá no alto, onde fica ruim para o cliente. E aí às vezes o cliente vai pegar, não consegue pegar direito e acaba deixando cair, certo? E como está dentro da tua loja, é um tipo de acidente causado, entre aspas, pelo cliente, que você não pode cobrar do cliente, e isso vai ser cobrado de você.
e assim por diante. Às vezes a dimensão da bandeja, às vezes o produto fica com a parte de cima ali, a tampa, atrás do porta-etiqueta, o cliente vai pegar e pega no porta-etiqueta e pode cair. Então, quebras operacionais está liderando, isso chega a 46%. Então, quebras operacionais, aí entra a importância de capacitar os funcionários, capacitar a equipe. Ah, e detalhe, desses 1,79% de perda que tem no supermercado, de todas as lojas entrevistadas, que foram mais de 3.500 lojas entrevistadas, 72% dessas lojas, elas têm um setor de prevenção de perda. Então você pensa, 72% tem o setor de prevenção de perda. Se no seu supermercado, na sua loja, você não tem um setor, uma pessoa responsável por prevenção de perda, provavelmente a perda dentro da sua loja é muito maior do que 1,79%. Provavelmente 3, 4, 5% em cima do faturamento bruto. Então, se você tiver uma perda aí de 4% e você está vendendo 500 mil, você vai ter 20 mil de perda. E a outra causa desse grande índice de perda é a data vencida, validade vencida, tá? Que, no meu ponto de vista, volta de novo para a questão da equipe. Por quê? Quem coloca a mercadoria na gôndola é a equipe. Só que tem um detalhe, um outro fator que influencia muito na perda de produtos é inventário incorreto. E isso está também entre os 3 primeiros causadores de perdas, de acordo com a pesquisa. O que é o inventário incorreto? Às vezes você não tem noção ou tem uma noção errada da quantidade de produtos que você tem na loja e a saída desse produto. Então, por exemplo, em outro caso que o hortifruti estava dando muita perda pro meu cliente, é que ele estava comprando, o pessoal do hortifruti não estava fazendo um trabalho legal, então ele estava culpando as pessoas que trabalhavam no hortifruti, porque não estava fazendo a manutenção certa do hortifruti e tudo mais. E aí a gente sentou e eu pedi, vamos olhar os dados, vamos olhar os números, que eu gosto muito de fazer isso, porque a maioria dos supermercados, eles falam, esse produto tem uma saída muito boa, ou esse vende muito, esse não vende nada, ou tá vendendo bem. Mas quando a gente vai ver, tá, vendendo bem é quanto? E aí a gente parou, olhou no sistema. Quando a gente olhou no sistema, eu peguei o valor que ele estava vendendo por mês e quantos quilos, né? A gente dividiu para saber quantas caixas de tomate estava saindo por dia na loja. Porque a compra lá era feita de 2 em 2 dias. Então, se eu compro de 2 em 2 dias, eu teria que ter comprar mercadoria para 2 dias. Ele comprava, eu não vou falar, vamos imaginar assim que ele comprava 50 caixas, tá? A cada compra para 2 dias. Quando a gente calculou, saía 12 caixas, tá? Estou usando em proporção a realidade realmente desse caso específico. Então, ele comprava 50 caixas e saía 12 caixas por dia. Se era 2 dias, 12 caixas dá 24. Então ele teria que comprar 24. Mas vamos dizer que ele comprava para 3 dias, para ter uma margem ali, né, de produto no estoque, para caso tenha um pico de vendas ou alguma coisa aconteça ou atrasa uma entrega, ele tem uma gordurinha para queimar, né, daquela verdura. Vamos dizer que em vez de comprar para os 2 dias, ele compre para 3. Então 3 vezes 12 vai dar 36. Então ele precisaria comprar aí 36 caixas de tomate. Ele estava comprando 50. Então muito da perda, principalmente de produtos não perecíveis e perecíveis também, mas não perecíveis acontece mais ainda. Mas muito da perda, a causa da perda é o erro na compra e erro no inventário. Aí tá a importância de você ter um relacionamento muito íntimo com os dados
de venda da sua empresa, dados de compra de venda, os dados da sua empresa. E eu costumo falar isso muito, inclusive é uma das coisas que eu coloco no meu treinamento e que eu implementei no meu curso online. Dados é um dos três pilares do melhor supermercado do mundo, do seu supermercado, do supermercado que tem um baixo índice de perda, vende muito, baseado no metro quadrado e tudo mais. É um supermercado que vende muito e tem um atendimento bom. Então seriam os três pilares. Então layout certo, aumentar as vendas, redução de perda e bom atendimento e melhoria no atendimento. Então é uma das coisas que eu bato muito na tecla, é isso, base no dados. Se você conhecer os dados e conhecer o cliente, o seu cliente, conhecer os hábitos do seu cliente, as necessidades dos seus clientes, você não vai errar. Vai diminuir muitas perdas, muito, mas muito mesmo, e vender muito mais. Então, nesse caso específico, ele não conhecia os dados. Ele comprava baseado numa noção, algo empírico, né? Algo que ele achava que era e comprava. E aí o que acontecia? Era muito produto, ia muito produto para gôndola, não tinha a saída que tinha. Aí aquele produto, quando chegava a outra entrega, ainda tinha dele. Aí o rapaz do hortifruti tirava o produto que já estava mais velho, colocava o outro, que é o certo, primeiro que entra, o primeiro que sai. Só que como tinha muito produto perdendo, coloca o produto perdendo em cima do que estava bom, o cliente vai chegar e vai ver o que está perdendo. E aí o que está já estragando, ou que já está murcho, ou que não está com aquela aparência de fresco mais, ele também acaba danificando o outro. Então, ia gerando uma bola de neve. E a compra continuava do mesmo jeito, tá? Então, assim, uma das causas de grande número de perda, do índice de perda na loja, está muito ligado ao inventário incorreto, a compras baseada apenas no empírico, no achismo e não nos dados. Segundo fato, já aconteceu também de um setor tá tendo muita perda e o dono da loja passar a culpa para os funcionários. Os funcionários não estavam fazendo aquilo que precisava ser feito. E sim, realmente não estava fazendo aquilo que precisava ser feito. Só que o curioso é que um dia eu conversando com um funcionário, ele falou: olha, eu nunca trabalhei nesse setor. Então eu tô recebendo muita reclamação, muita gente falando tá errado, eu só não sei como fazer certo, como é a forma certa de fazer. Então, um segundo erro de ter muita perda e relacionada à quebra operacional é a má capacitação ou a falta de capacitação daquele funcionário específico para desempenhar o trabalho dele, principalmente nos setores não perecíveis e principalmente no hortifruti, que é o que tem maior índice disparado, maior índice de perda. Então, se você vai colocar alguém no hortifruti, ou quer que o hortifruti fique bonito, que o hortifruti venda, que o hortifruti tenha uma queda na perda, é muito importante que o funcionário que está lá seja capacitado. E não adianta você pegar um funcionário seu e falar: agora você vai tomar conta do hortifruti. Por quê? O que acontece? Geralmente funcionário, e assim, eu não quero dizer que a maioria, mas acontece muito, eles não ser proativo no sentido de: eu vou pesquisar, eu não sei fazer isso aqui, vou ver como é que faz. As pessoas são acostumadas, todos nós somos acostumados a seguir no estilo robô. Pede para eu fazer uma coisa, eu vou lá e executo. Se eu não pedir para fazer tal outra coisa, ele não vai executar, ele vai executar aquilo que você pediu, certo? Então, é muito importante conhecer o seu funcionário. E aí entra para o mesmo pilar. Lembra que se você quer aumentar as vendas, você tem que conhecer o seu cliente. Conhecer a pessoa para quem você quer vender é determinante. E quando a gente está falando de funcionário, para ele conseguir realmente executar o que você precisa e que o negócio precisa para crescer, para vender mais, para atender melhor o cliente, você está vendendo uma ideia para ele. Naquele momento,
com o seu funcionário, ele é o seu cliente, ele é o cliente que vai comprar a sua ideia. Porque o seu funcionário tem que comprar a ideia de que ele precisa fazer alguma coisa ou algo além do que é passado como tarefa para ele, para que o negócio cresça e ele cresça junto. Só que aí para isso você tem que conhecer ele, tem que saber quais são as habilidades dele, quais são os desafios, quais são os objetivos do cliente. Há pouco tempo, eu conversando com uma outra cliente minha, e aí ela tava falando, ela me chamou lá porque as vendas estavam ruins, funcionários, ela tava se sentindo sozinha no barco. Talvez você esteja passando por isso também, mas ela tava se sentindo sozinha no barco, por quê? Ela falava para o funcionário fazer as coisas e falava lá qual que era a prioridade e os funcionários não faziam. Ou faziam uma parte e deixavam outra sem fazer, ou deixava algumas coisas muito importantes sem fazer, tá? E no final das contas a gente ela entendeu que o erro estava vindo dela, em como ela estava passando e a falta de capacitação dos funcionários e realmente entender o objetivo da loja, do negócio naquele momento. Então é muito, mas muito importante você conhecer o seu funcionário, porque provavelmente a perda de produtos dentro da loja está associada a funcionários também não capacitados. É uma das causas que vai ter quebra operacional e você vai ter perda e vai ter dinheiro apodrecendo ou sendo rasgado dentro da sua loja por isso. Uma outra causa de perda dentro da loja furto externo está em segundo lugar, só que quebra operacional tá tipo 46% da sua perda dentro do supermercado é quebra operacional, relacionado a manipulação, resultado, os funcionários, armazenamento, como é colocado na gôndola, certo? Como que ele é manipulado. Furto externo é só 17%, então é menos que a metade. E o erro no inventário tá logo em seguida. Erro no inventário é 10%, então 10% da sua perda é erro no inventário, que tá relacionado a compras e a realmente saber o que tem dentro da loja, o que tá saindo, o que não tá saindo. Sim, Augusto, já sei quais são as causas, entendi o porquê que é importante cuidar das perdas, tá? Para poder realmente focar em outras coisas que vai ajudar a aumentar as vendas. O que eu faço para reduzir as perdas? Primeira coisa, conhecer os dados. Como é que tá a loja? O que tá saindo, o que não tá saindo? Você acredita que dentre esses produtos que perde, dos não perecíveis, que mais perde, que eu fiquei assim extremamente impressionado, foi que um dos setores que mais tem perda dos setores não perecíveis da loja é o bazar. Cereais nem entra na estatística. O bazar, que geralmente são produtos que não tem data de validade definida, não é um caderno, não é uma taça, opa, deixa eu organizar a câmera aqui. Bom, então o bazar eu fiquei muito impressionado, porque produtos que você sabe que tem a margem muito alta e que não tem data de validade muito curta. Geralmente é data de validade bem longa, outros até validade indeterminada. E tem um índice de perda muito grande. Quais são os tipos de perda? O produto está impróprio para venda, quebrou, amassou, amarelou, não vende mais por causa daquele quebrou, amarelou, estragou de alguma forma. O bazar é um dos setores não perecíveis que tem a maior índice de perda. Então é muito importante estar de olho mesmo, ligado nos dados, no sistema. Você que gere o negócio tem que estar muito ligado nos dados, para saber, esse produto tá saindo, não tá saindo, por quanto tempo não tá saindo, o que a gente precisa fazer para ele sair e não ter perda. É muito importante você acompanhar os dados, e é o que a maioria não faz. Eu tenho clientes que vendem mais de 1,5 milhão, e quando eu perguntava antes, agora não, já
já criaram o hábito de olhar o sistema e acompanhar pelo sistema, mas no comecinho eu perguntava isso aqui, quanto tá saindo? Não sabia, porque não é hábito acompanhar os dados. Às vezes a gente só faz a compra baseado no que o vendedor foi lá, viu que tá faltando, coisa do tipo, e manda trazer mais. Então, primeira coisa, acompanhe os dados. Acompanhar os dados vai te ajudar a reduzir, vamos dizer que você reduza as perdas em 1%. Se você reduzir as perdas em 1% e você vende 50 mil, você vai ter 5 mil reais a mais no caixa da empresa. Com certeza vai fazer muita diferença. E a outra sugestão que eu te dou, que é um dos 3 pilares do que eu falo e que tem trago resultados, invista na capacitação dos funcionários. É um negócio que traz retorno já no médio, longo prazo e que te dá um retorno muito além do financeiro. Porque é investindo no pessoal que você vai ter um índice muito menor de perda e você vai ter muito mais liberdade do seu negócio, porque se tiver a equipe fazendo a loja girar, funcionar, sem que você esteja o tempo todo fiscalizando para saber se está indo certo ou não, se você tiver funcionários que realmente vestiram a camisa, e isso aí depende de você, você vai ter mais liberdade do negócio. Você vai poder se ausentar do negócio, sabendo que o negócio vai estar girando, sabendo que as coisas vão estar funcionando, que você não precisa ficar lá. Aí a gente vai realmente entrar naquele ditado, que é o olho do dono que engorda o boi. E eu gosto de usar ele porque ele faz muito sentido. Se a gente olhar no sentido literal, assim, ele faz muito sentido. Porque é o olho do dono que engorda o boi. Não é os braços do dono, o corpo do dono que vai engordar o boi. Ou seja, você não tem que estar dentro da loja o tempo todo para ter certeza que não vai ter perda, que a galera está fazendo do jeito que precisa, que está acompanhando data de validade, que está tendo produto na gôndola. Então, por isso é muito importante você capacitar os seus clientes, porque é isso que vai engordar o seu negócio, isso que vai fazer ele crescer. E aí você vai poder realmente viver o olho do dono que engorda o boi. Você vai poder ficar na parte estratégica, ter mais tempo a parte estratégica, e principalmente para você, curtir a vida, curtir a família e ter um negócio que dá resultado. Então, invista nos funcionários, é o meu segundo conselho. Primeiro, cuide dos dados e tenha um relacionamento bem próximo dos dados da sua loja. Segundo, invista na capacitação dos seus funcionários. E terceiro, trabalhe o layout. São os 3 pilares para mim. Layout certo, que te dá resultado. Isso vai também te ajudar a reduzir as perdas. Trabalhe em cima dos dados para reduzir as perdas, aumentar as vendas, melhorar o mix e melhore seu atendimento. Essas 3 coisas juntas, com certeza, vai fazer com que você tenha clientes fidelizados, tenha muito mais cliente e tenha clientes com um ticket médio muito mais alto. Ou seja, você vai ter clientes que vão fazer compras muito maiores. Segue essas 3 regras, invista no layout. Muita gente investe no layout e eu acredito que o layout é um dos primeiros passos para você reduzir as perdas. Por exemplo, eu estava fazendo um layout recentemente e na gôndola tinha, na seção de bebidas, de suco, uma imensidão de um mesmo produto, do mesmo tipo de produto. O suco tinha um produto, tinha um suco, acho que suco de laranja, que tinha 4 frentes. O suco de laranja sai muito. Só que as 4 frentes que tinha do suco de laranja davam um total aproximado de 250 itens. Essa quantidade imensa de produto, faltava menos de 2 meses para vencer. Aí tá a importância de você cuidar dos dados. Por quê? Quando eu fui alterar e aí eu diminuí as frentes, e aí em vez de 4 ia ter 1 ou 2, se eu não me engano, o fornecedor falou: não, Augusto, não tem cabimento, esse produto sai muito. Falei, mas se ele sai muito, essa quantidade que tá aqui dá para uns 2 a 3 meses. Mas ele sai muito e eles já vão vencer no mês que vem. Bom, se vai vencer no mês que vem, aí que tá a importância
da gente tirar as frentes, e aí fazer um ponto extra, fazer um destaque para eles, fazer uma ponta de gôndola para ele sair rápido. É importante você entender dos números para não ficar no achismo de isso sai muito, porque aí, olha, se não tivesse feito esse trabalho, a gente ia perder aí 200 unidades de um item só. Tô nem falando das outras sessões, mas de um item só, você ia ter uma perda de 200 unidades. Então, conheça o número, trabalhe o layout, e aí por isso que o layout foi importante por causa disso, porque aí a gente diminuiu as frentes, ou seja, a gente ganhou espaço na gôndola, colocou a quantidade realmente baseado no que sai, certo? E o que não sai, ou vai para o estoque, ou se tiver próximo da data de validade, a gente vai fazer um ponto extra, uma ponta de gôndola, alguma coisa, uma ação que realmente traga um aumento explosivo nas vendas, que vai fazer com que aquele produto realmente saia bastante. Dos 3 pilares, eu acredito que o layout é o que traz um retorno no mais curto prazo. Quando eu visito um cliente, eu explico essas 3 coisas para eles e já falo, vamos começar com layout, porque quando a gente começa com layout, aí junto com o layout, a gente vem com a capacitação. Se junto com o layout você aproveitar e fazer a capacitação da equipe, e aí isso é muito bom, porque o layout, ele marca assim um divisor de água, né? Um ponto antes, quando o supermercado era assim, agora o supermercado é assim. Então faz mais sentido na cabeça dos seus funcionários, quando você for fazer um treinamento, se você antes investir no layout, trabalhar o layout, isso já vai reduzir as perdas e vai te ajudar a começar uma nova fase, uma nova história da loja dali para frente. Então, o layout te ajuda no curto prazo, já de cara. Claro, isso vai te ajudar também no longo prazo, mas ele é o que traz resultado mais rápido, é isso que eu quero dizer. Então, geralmente, o resultado do layout já acontece já nas primeiras semanas. Com um mês você já tem um dado aí para falar, não, o layout já deu um resultado tanto de vendas, redução de perda. Segundo, você investe na capacitação das pessoas, isso vai te ajudar a reduzir perda. Junto com o layout, vai ajudar o layout, porque tem outra coisa muito interessante. Se você trabalhar o desenvolvimento das pessoas e não trabalhar o layout, ou não der a elas o suporte para elas poder tomar as novas ações, o novo jeito de pôr na gôndola, a nova quantidade, que aí vai ter que basear nos dados que eu falei para você antes, elas não vão conseguir mudar. Porque se elas mudarem a forma de exposição, mas você continuar comprando da mesma quantidade, sem noção do inventário da loja certinho, não vai ter como elas executar. Então uma coisa leva a outra. É importante você trabalhar o layout e aí junto com isso desenvolver a equipe, aí usar os dados, tá, para realmente fazer o layout certo e realmente treinar a equipe e conhecer o cliente, que volta pro pilar do conhecer, né? Conhecer o cliente, conhecer sua equipe, para você poder realmente desenvolver o mix, tá? Reduzir as perdas, desenvolver o mix e aumentar as vendas, porque você conhece seus clientes, conhece a necessidade dos seus clientes. Então, assim, uma forma de reduzir, se você pegar só isso aqui desse vídeo, uma forma de reduzir a perda dentro da sua loja é você conhecer os hábitos dos seus clientes. Os hábitos, e não é nem os hábitos de compra, os hábitos de compra também é importante, mas conhecer os hábitos deles dentro da casa deles. Tá, Augusto, eu vou entrar na casa dos clientes para saber o que eles fazem? Não. Mas você fazer o layout da loja, quando você for fazer o layout da loja, isso você passa para a equipe toda, é você pensar no cliente. Você tem que pensar no cliente. Por quê? Vamos dizer que tem itens lá do bazar, que é um dos setores dos não perecíveis que mais tem perda, tá? Porque o produto já não é possível ser vendido mais. Se você pegar um produto lá do bazar, sei lá, um copo de plástico, e associar ele em outras seções que vende mais, você vai diminuir a possibilidade daquele produto ficar encalhado lá na gôndola, e aí você vai aumentar a possibilidade dele vender. Geralmente a gente faz isso colocando os copos acima do suco, do suco em pó,
porque o cliente já compra bastante suco. O setor de bebidas é um dos setores que mais vendem dentro do supermercado. Então, se você associar aquele produto lá que é do bazar, que fica muito tempo parado, há um produto que já sai mais, aí você consegue ter um aumento nas vendas e uma redução na possibilidade de perda. Então, é muito importante que você conheça o cliente. Porque como é que eu vou pensar em colocar um copo descartável junto com suco, se o copo é do setor de bazar e o suco é bebidas? Como que eu vou pensar isso? Porque simplesmente eu pensei no cliente. O cliente não precisa do copo para beber um suco. Então você pega o copo e fala, ó, tá aqui o copo. Se você precisar do copo ou acha ele bonito, ou você precisa do copo lá na sua casa para beber o suco, tá aqui o copo. Aí o cliente vem comprar o suco, e eventualmente leva o copo. São essas ações pequenininhas, que é isso aí, é o cross merchandising. Essas ações pequenininhas que vai te ajudar a reduzir as perdas. E aí, aproveitando, eu vou te dar uma simples dica de como reduzir a perda no hortifruti. Tá, Augusto, como que eu reduzo a perda no hortifruti? Uma das formas é separando as frutas cítricas das não cítricas. Por quê? Como que isso ajuda? Porque simplesmente as frutas cítricas, limão, mexerica, laranja, elas soltam um gás. Se a gente pudesse ver, ela tá lá o tempo todo, ó, soltando gás. E esse gás ajuda as outras frutas não cítricas a amadurecer mais rápido. Ajuda o mamão a amadurecer mais rápido. Então, se você separar, se a pessoa do hortifruti separar, deixar mais distante as frutas cítricas das não cítricas, você vai, aquelas frutas não cítricas vão ter um tempo de amadurecimento mais longo, ou o tempo de amadurecimento normal, e não um tempo de amadurecimento acelerado com esse gás que as frutas cítricas geram nelas. Tá aí uma dica para você reduzir a perda no hortifruti. Separar as frutas cítricas das não cítricas, que já vai ajudar um bocado. Beleza? Se tiver dúvida e se você gostou, se você chegou até agora nesse conteúdo, gostou do conteúdo, te ajudou de alguma maneira, clica aí no botão de se inscrever ou siga a gente no Instagram, no Facebook. E mais importante, deixa um comentário aí falando sobre o que você gostaria que eu falasse em um próximo vídeo, tá? Ou uma dúvida ou alguma dor que você tem no seu supermercado que você queria melhorar, beleza? Comente aí embaixo o que você gostaria que melhorasse, ou que dúvida que você tem em relação ao seu negócio aí que eu possa fazer um vídeo para contribuir contigo, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Show!